Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Quero agradecer as mensagens de vocês aqui no YouTube. Vocês sempre mandam aqui e sempre estão lendo outras mensagens aqui também, tá bom? Gratidão pela participação de vocês. Hoje nós vamos continuar aqui estudando Terceiro Nef, capítulo 12. A gente parou ontem no versículo 20, então a gente vai dar continuidade do versículo 21 em diante. Lembrando que aqui é o mesmo sermão que Jesus Cristo ele compartilhou lá em Jerusalém, conhecido como Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 5. Só que aqui foi no templo de abundância, então aqui é o sermão do templo. E tem algumas variações de palavras que a gente vai falando aqui, do que ele falou lá e o que ele falou aqui de diferente, tá bom? Então, começando aqui, o versículo 21 diz aqui, ó: Ouviste o que foi dito pelos antigos, e está também escrito diante de vós. Aqui é interessante que, comparando aqui, né, a gente sempre pode comparar o mesmo versículo aqui, né, ou seja, terceiro Nef, capítulo 12, cada versículo aqui corresponde também a um versículo lá em Mateus capítulo 5, por exemplo. Aqui são 48 versículos, lá também são 48 versículos. Então dá para fazer uma comparação fácil. Aqui, né, o Jesus Cristo fala: ouviste o que foi dito pelos antigos e também escrito diante de vós. E também que está escrito diante de vós. Lá em Mateus ele não fala o que está escrito diante de vós, até porque aquela cultura, pessoas na época de Jesus Cristo eram o quê? 5% aí alfabetizado. Então ele pegava e falou lá, somente ouviste o que foi dito pelos antigos, tá bom? Aqui então essa sociedade ela era mais culta, mais alfabetizada, então ele falou o que foi dito pelos antigos e também está escrito diante de vós. Continuando aqui, ele diz: não matarás, e todo aquele que matar ficará sujeito ao julgamento de Deus. Bom, vamos lá para o versículo 22, né? Essa é a lei, e aí ele fala, ele está dando um upgrade na lei. Um upgrade é uma turbinada, elevando a lei, tá bom? Tornando a lei perfeita, completa. Versículo 22, ele diz então: desculpa. Digo-vos, porém, que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão ficará sujeito ao seu julgamento. E todo aquele que disser a seu irmão raca ficará sujeito ao conselho. E todo aquele que lhe disser louco ficará sujeito ao fogo do inferno. Então aqui não somente aquele que matar, mas aquele que se encoleriza, que faz raiva ao seu irmão, né, que contende com o seu irmão, esse também está sendo réu, vai ser julgado por Deus. Esse é o sentido da palavra aqui, né? Aqui também, quando ele diz aqui, né, qualquer um que disser ao seu irmão raca, ficará sujeito ao conselho. Bom, a palavra raca, né, ela significa um escárnio, um desprezo, tá bom? Só que é um desprezo desejando realmente o mal da pessoa, tá bom? Essa palavra raca significa tanto desejar o mal da pessoa como causar o mal na vida da pessoa, tá bom? Então isso também é o que ele estava ensinando. A lei diz, não matarás, mas aqui ele está falando, também nós não devemos desejar o mal para as outras pessoas. Ele está elevando a lei aqui. Versículo 23 ao versículo 24, ele tem umas nuances aqui bem diferentes lá no Novo Testamento. Tá bom? Eu vou ler como está aqui, depois eu leio como está lá no Novo Testamento. Aqui diz assim, não, vou ler primeiro o que está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Aí a gente compara aqui com o que Jesus Cristo ensinou no Sermão do Monte aqui, no Sermão do Templo. Lá em Jerusalém ele diz, Mateus 5, 23 e 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta. Vai e reconcilia-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, ele fala aqui sobre a oferta diante do altar. Se a pessoa fosse oferecer uma oferta e lembrasse que tinha alguma coisa contra o irmão, primeiro tinha que solucionar aquele problema com o irmão, depois vinha e oferecia a oferta ao Senhor ali, né? Lembrando que as ofertas eram sacrifícios, holocaustos, tá bom? Agora veja como ele pronuncia de maneira diferente aqui
no sermão aqui entre os nefitas, né? Diz assim, ó: portanto, se vieres a mim, ou desejares vir a mim, te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai a teu irmão primeiro e reconcilia-te com teu irmão, e depois vem a mim, com firme propósito de coração, e eu te receberei. O que está faltando aqui, né? De acordo com as palavras de Mateus, lá Jesus Cristo ele fala sobre levar a oferta no altar. Se está levando a oferta e lembrou que seu irmão tem alguma coisa contra ti, vai lá e se reconcilia primeiro com ele, depois você oferece a sua oferta. Por que que aqui o Senhor não coloca no mesmo jeito a oferta? Olha, se você for levar a oferta, aqui algo bem importante: Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Então, ele mesmo vai citar aqui que findou, né, os sacrifícios de animais e ofertas, como era no passado. E nele se cumpriu a lei. Então, não há mais necessidade de sacrifícios e holocaustos, tá bom? Então, por isso aqui ele dá essa mudada, né? Então, se a gente observar, a gente entende que é por conta disso, porque não há mais sacrifícios e oferta. Agora, o Senhor, conforme já ensinamos, ele quer que nós oferecemos a ele nós mesmos ao Senhor. Um coração quebrantado e um espírito contrito. Versículo 25. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que ele não te prenda a qualquer momento e tu sejas lançado na prisão. Em verdade vos digo que de nenhum modo saireis de lá, até que tenha pago o último senine. E enquanto estiverdes na prisão, poderás pagar um semine sequer? Em verdade vos digo que não. Aqui o ensinamento, né, é que devemos nos reconciliar, né, com o adversário enquanto estamos nessa vida. Se a pessoa te entrega aos oficiais, você vai ficar preso. Como é que você vai trabalhar para pagar? Então ele está falando sobre saldar as dívidas, ser honesto, tá bom? Se reconciliar. Trazendo para um lado mais espiritual, também nós devemos reconciliar-nos com o Senhor. Vamos lá. Versículo 27 em diante. Eis que está escrito pelos antigos: não cometerás adultério. Digo, porém, que todo aquele que atentar numa mulher para a cobiçar já em teu coração cometeu adultério. Então veja que ele eleva a lei, né? Não é somente o ato, mas só de colocar no coração. O ensinamento aqui é: não deixeis que essas coisas entrem no seu coração. É isso que vai dar ênfase aqui nesse ensinamento. Bom, vamos aqui no versículo 33 em diante. E também foi escrito: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Mas em verdade vos digo, que de maneira nenhuma jurareis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escapelo de seus pés, nem tampouco por vossa cabeça jurareis, pois não podeis tornar um cabelo branco ou preto. Então, ele proíbe a gente jurar pelo céu, porque o céu não é nosso, é o trono de Deus, né? Promete também, ele nos censura a jurar até mesmo pelo escapelo dos nossos pés. Essa palavra escabelo de nossos pés é um banquinho onde reclina o pé. Então nós não podemos jurar nem pela terra pela qual nós descansamos o nosso pé. E aí, por fim, nem pela nossa própria vida, porque ele fala que a gente não é capaz de fazer um fio de cabelo tornar branco ou preto, ou seja, tudo é na vontade de Deus. Até a nossa vida, na verdade, pertence a Deus. Esse é o ensinamento. Então ele pega e diz no versículo 37: Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa disso é maligno. Então, basta a gente cumprir aquilo que nós fazemos, que nós prometemos, tá bom? É isso que ele ensina aqui. Vamos lá, versículo 38 e o 39. Eis que está escrito: olho por olho e dente por dente. Digo-vos, porém, que não resistais ao mal, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Essa escritura aqui, eu acredito que ela é muito mal interpretada, né? Até mesmo no mundo cristão aqui, tá bom? O que Jesus Cristo está ensinando? Ele fala que antigamente era assim: olho por olho, dente por dente, né? A lei de Moisés, a lei, né,
que já veio vindo ali. Então, olho por olho, dente por dente. Aqui, ele dá uma mudada, ele fala assim, né? Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Esse não resistais ao mal, resistir é empurrar, é lutar. Aqui eu acho que fica mais fácil no contexto para nós entender se colocar uma pessoa no meio, porque não resistais ao mal, não resistai ao homem mau. Tá? Significa não é para brigar com as pessoas ruins. Esse que é o sentido. E aqui quando ele fala, mas qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Significa que se bater no meu rosto, eu vou oferecer o outro lado? Será que é esse tipo de submissão a uma pessoa ruim que eu devo fazer? Né? Não é isso que Jesus Cristo está ensinando. Aqui, essa parte, quando fala lhe bater na face direita, oferece a outra, o verbo significa tornar para trás. Ou seja, você não vai brigar com a pessoa, você vai embora. Né? Não é para causar encrenca ali, entendeu? É isso o sentido aqui, não é que a gente vai dar o outro rosto para bater, é voltar-se para trás, né? Não querer encrenca. Esse que é o sentido. Isso bate também com os ensinamentos do apóstolo Paulo, é que nós devemos fazer o bem às pessoas que nos fazem mal. Tá bom? Tá lá em Romanos capítulo 12, a partir do versículo 20, diz assim, ó: portanto, se o teu inimigo, desculpe, minha voz está um pouco ruim hoje. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasa de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui é vencer o mal com o bem. O comportamento das outras pessoas não pode fazer com que eu me torne uma pessoa ruim. Alguém fez algo ruim, não vou ajudar mais ninguém. É por conta disso. Não, não é bem por aí. A gente não pode deixar a ação de outras pessoas nos transformar, tá bom? Então, no caso aqui de dar a outra face, é virar a face ali, né? Voltar-se para trás, não contender com o homem mau. Versículo 43 aqui em diante diz assim: eis que também foi escrito que amarás ao teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Mas eis que eu vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Orar, né, pelos que nos maltratam. Eu fico imaginando no trânsito. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem dirigem, e quando alguém te fechar ou te xingar no trânsito, faz uma oração por essa pessoa. Seja sincero na sua oração. Ore dessa maneira, dizendo: talvez, Senhor, talvez essa pessoa ela não teve um bom dia hoje, né? Abençoe para que o resto do dia dela seja bom, né? Então, é orar pelos que nos maltratam. A gente não pode xingar de volta, revidar, ou como diz ali, resistir ao mal, ou seja, brigar com a pessoa, com o homem mau, tá bom? Nós devemos orar por essas pessoas. Então, toda vez que acontecer isso, você tem que lembrar, ore por essa pessoa, tá bom? Talvez ela não esteja num dia bom. Talvez eu, quando estiver num dia ruim, eu possa estar na mesma situação e brabo com alguém no trânsito, e eu espero que a pessoa ore por mim, em vez de vir brigar comigo, e que o Senhor acalme o meu coração. Continuando aqui, ele diz: para que sejais filho de vosso Pai que está no céu, porque ele faz com que o seu sol se levante sobre bons e maus. Então, aqui, se nós agimos dessa maneira, querendo abençoar as pessoas, assim como o apóstolo Paulo ensinou aqui, se nós queremos abençoar as pessoas, nós estamos nos tornando filho de Deus, porque é assim que Deus faz, ele age, ele abençoa tanto maus como bons. Ele não faz o sol brilhar para todos, essa é a analogia colocada aqui. Portanto, essas coisas da antiguidade que se achavam sobre a lei, em mim foram todas cumpridas, e as coisas antigas são passadas, e todas as coisas foram renovadas. Então, o Senhor deu um upgrade na lei aqui, né? Ele tornou perfeita, ou seja, completa, terminada essa lei aqui. Vamos lá, o último versículo de hoje, o versículo 48. O versículo 48 também ele tem uma diferenciação lá com o Novo Testamento.
Eu vou ler lá primeiro o Novo Testamento, deixa eu ver se eu abro aqui rapidinho. Pegar aqui, vou abrir aqui Mateus, capítulo 5, último versículo, 48. Último versículo 48, Jesus disse, lá no Sermão da Montanha em Jerusalém: Sede vós, pois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Primeira coisa aqui, né, que nós lendo aqui no Novo Testamento, que foi escrito em grego, a palavra perfeito significa completo, tá bom? Significa completo, significa terminado, tá bom? Então ele quer que nós sejamos completo, ou seja, perfeito, como é perfeito que seja o Pai, tá bom? Então esse é o sentido aqui. Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aqui a diferenciação, né, em 3º Nef, capítulo 12, versículo 48, diz assim: Portanto, quisera que fosseis perfeito, assim como eu e como vosso Pai que está no céu é perfeito. Veja que aqui, entre os nefitas, o Senhor se inclui, tá bom? Nessa parte da perfeição. Ele fala, sede vós perfeito, assim como eu e o Pai somos perfeitos. Lá em Jerusalém ele disse, sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Aqui ele se inclui. Por que que aqui ele se inclui, né? Porque eu acredito que lá em Jerusalém, quando ele estava ensinando essa mensagem, ele estava com um corpo que não era perfeito. O corpo sentia dor, cansaço, como nós vimos. Então não era um corpo completo, né? Então não era um corpo perfeito. E aqui, já no sermão do templo, Jesus Cristo ele está com um corpo perfeito, tá bom? É um corpo ressurreto, que não sente dor. Um corpo ressurreto tem muitas e muitas benefícios, né? Então é isso que ele está falando, tá bom? Então aqui ele se inclui. E ele quer que nós sejamos como ele é. E um dia vamos ressuscitar e também teremos um corpo glorificado, assim como um corpo ressurreto e glorificado do nosso Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então, só lembrando, né, que essa palavra perfeito significa completo, ou terminado. Jesus Cristo, apesar dele não ter dito lá em Jerusalém, assim como eu e o Pai somos perfeitos, ele era perfeito em todas as coisas, em seu caráter, nunca quebrou o mandamento, tá bom? O que lhe faltava era só o corpo físico, e aí ao ressuscitar, um corpo perfeito e imortal, então aqui ele pega e se inclui aqui, como eu e vosso Pai que está no céu, né? Sede perfeito como eu, vosso Pai que está no céu. Mas nós teremos um corpo ressurreto, um corpo perfeito, mas ainda assim, essa parte de ser completo, de ser perfeito, eu acredito que vai demorar um pouco mais, mesmo depois da ressurreição. Em algum momento na eternidade, a gente vai poder alcançar o que na verdade Cristo já tinha, que ele era perfeito em todas as coisas. Bom, então é essa a mensagem que eu compartilho com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.